Evangelho segundo Mateus capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou em um barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados." Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: "Este homem está blasfemando contra Deus." Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: "Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus e Mateus. Jesus saiu dali, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Jesus e o jejum. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: "Por que é que nós os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho." Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Vem e põe as mãos sobre ela para que viva de novo." Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: "Coragem, minha filha. Você sarou porque teve fé." E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: "Saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo." Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão, e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar, e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: "Filho de Davi, tenha pena de nós." Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: "Vocês creem que eu posso curar vocês?" "Sim, Senhor. Nós cremos." Responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: "Então que seja feito como vocês creem." E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: "Não contem isso a ninguém." Porém eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. A cura de um mudo. Quando eles foram embora,
Algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: "Nunca vimos em Israel uma coisa assim." Mas os fariseus diziam: "O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios." Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: "A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita." Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário ou pergunta.